Oi, pessoal, bom dia. Hoje estudaremos matemática, olha que lindo. Vamos falar um pouquinho de função polinomial hoje. Um pouquinho, porque a matéria é muito extensa. Eu tenho 13 tópicos só de função polinomial. E aí, eu vou precisar de algumas semanas para a gente completar essa matéria. Talvez 3 ou não. Eu preferi começar com essa matéria porque é uma matéria razoável, é um tema razoável. Não é uma coisa muito complexa, mas a gente precisa entender. Então, a gente precisa de muita atenção para entender a matéria. Tá? Então, bons estudos e qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar vocês a tirar dúvida e tal, para a gente entender direitinho. A gente vai começar falando então de função polinomial. Essa imagem que vocês estão vendo não é de função polinomial. Mas quando a gente joga no Google, ela aparece de primeira. A função polinomial ela tem um pouquinho a ver com esse tema, com essa imagem aqui. Então, eu coloquei ela. O que é função polinomial, gente? Eu deixei aqui o link embaixo. Também vou deixar na descrição do vídeo, que é para vocês irem lá e ver direitinho. Uma função polinomial é uma função dada por um polinômio, ou seja, para todo x pertencente ao domínio da função, encontramos o valor de x na imagem da função calculando o valor de um polinômio no valor de x do domínio. Muito importante essa parte. O grau de um polinômio é o maior expoente da variável x. Sempre que tiver no expoente do x o maior número, esse vai ser o grau. O que define o grau do polinômio é o valor, o maior expoente da função, do x. As funções complexas são essa aí que você está vendo em cima, f, c para c, eu acho que é assim que se lê, definidas por expressões polinomiais, são denominadas, funções polinomiais. Assim, nós temos aí a primeira, que é f de x igual a 2x menos 1, que é uma função polinomial de grau 1. Por que ela é de grau 1? Quando não temos expoente aqui no x, significa que vale 1. Não é nulo, que eu já ouvi pessoas falando que quando não tem é nulo. Gente, eu já escutei. Quase matei, mas aí a gente ignora. Vale sempre 1. Como eu falei, o que define o grau da função é o expoente do x. Então, é de grau 1. A segunda, g de x igual a 3x elevado a 2 menos 2x menos 1. É uma função polinomial de grau 2, porque o maior expoente é o grau 2. Mas tem ali o outro x que não tem expoente, vale 1. Mas lembrando que é sempre o maior que define o grau da função. Então, é 2. O mesmo serve para a terceira. X elevado a 3 menos 6x elevado a 2 mais x menos 1. É uma função polinomial de grau 3, porque o maior expoente da função é 3. E aqui embaixo nós temos p de x igual a x elevado a 4 menos ix elevado a 2. É uma função polinomial de grau 4, porque 4 é o maior expoente da função. Então, toda função definida por f de x igual a anxn mais an menos 1, xn menos 1, mais an menos 2, xn menos 2, mais a2, x2, a1, x, mais a0
essa função aí linda que a gente nunca entende. Entende não, né? Nunca sabe ler. Para todo x complexo, é denominada a função polinomial de grau n, em que n, esses números, esses n's aqui, são sempre números inteiros, positivo ou nulo. E a n sempre é diferente de zero. Se o grau de uma função polinomial for zero, então a função é definida por f de x igual a a0, com a0 sendo diferente de zero. Tá? Então, nós temos aí uma função polinomial de grau zero. E o exemplo dessas funções são essas aqui. F de x é igual a 5. Não temos x. Não tendo x, não temos expoente. Não tendo expoente, é uma função polinomial de grau zero. Então, ela é definida por a0, f de x a0, igual a zero, com a0 diferente de zero, né? No caso, não é nulo. Falando agora de polinômio. A cada função polinomial associa-se um único polinômio, ou expressão polinomial, e vice-versa, da forma que não há confusão em nos referirmos indistintamente às funções polinomiais. Eita! Então, vamos de novo. A cada função polinomial associa-se um único polinômio, ou expressão polinomial, e vice-versa, de forma que não há confusão em nos referirmos indistintamente às funções polinomiais ou aos polinômios. Eu posso chamar polinômio de função polinomial? Posso. Posso chamar a função polinomial de polinômio? Posso. Não tem problema. Nós temos os exemplos que eu acho que eu não coloquei. Ah, aqui como é um polinômio. Um polinômio ele é feito por coeficientes, né, que vem sempre antes do x. Aqui como a gente não tem, vale 1. Aqui está dizendo variável, no caso, onde não aparece, é 1. Né? Variável porque varia, diferencia. Né? O maior expoente, ele determina o grau da função. Nós temos as variáveis, que são o x, e o termo independente, aqui no caso o 6. O termo independente, ele não tem expoente, ele não tem x, ele não tem variável, no caso é o x, é só ele mesmo. Por isso o nome independente, óbvio, claramente. Aí a gente entra, e eu esqueci de falar do polinômio, os exemplos. Né? Aqui está P de x igual a 5, é um polinômio de grau zero ou polinômio constante. É a mesma coisa. Px igual a 2x mais 1 é um polinômio de grau 1, porque x não tem expoente. E P de x igual a x elevado a 2 menos 5x mais 6 é um polinômio de segundo grau, porque, né, x é elevado a 2. Vamos para o polinômio identicamente nulo. O polinômio identicamente nulo, ele é basicamente isso aí que vocês estão vendo. Aqui, no caso, ele é de grau 3. Nós precisamos sempre identificar o grau, mesmo não pedindo. Eu acho isso importante porque a gente depois consegue se situar do exercício que a gente está fazendo. Então, aqui ele é de grau 3, né? Define-se o polinômio identicamente nulo, nós vamos chamar ele de PIN, P-I-N, como o polinômio cujos coeficientes são todos nulos. Eles não são... Bom, aqui no caso nós temos, né? P de x, ax elevado a 3, mais bx elevado a 2, menos c. Se a gente... se a gente igualar todos os números, eles se igualam a zero. Exatamente isso.
Define-se... Aí eu já falei, né? Cujos coeficientes são nulos. Assim, Px é igual a ANXN, AN menos 1, XN... Enfim, esse negócio aqui lindo que vocês estão vendo. É polinômio nulo se e somente se igualarmos todos os números, todos os coeficientes, não é isso? E ele der zero, e ele for igual a zero. Então, se a n for igual a n menos 1, que for igual a A1, igual a A0, será igual a zero. Como π, como eu falei, como a gente vai chamar, não tem coeficiente não nulo, não se define grau para ele. Ou então, o coeficiente é sempre... Aliás, o grau é sempre zero. Então, é nulo. Agora, a gente vai entender um pouquinho mais a função polinomial, tá? Na resolução de problemas, é muito comum ocorrerem situações em que a leitura e a compreensão do enunciado nos levam a formular expressões que permitem depois a resolução do problema por meio de uma equação oriunda das expressões obtidas. Imagine, por exemplo, que, em determinados problemas, os enunciados nos levam às seguintes figuras e suas dimensões. São essas aí que vocês estão vendo. A primeira figura é uma região retangular de dimensões x e x mais 3. Aqui vocês estão vendo. Cujo perímetro é indicado pela expressão. Aqui vocês estão vendo. 2x mais 2, abre parênteses, x mais 3, fecha, ou 4x mais 6. E cuja área é indicada por x, abre parênteses, x mais 3, fecha, ou x elevado a 2 mais 3x. Eu esqueci do x lá no 3. Mas tem um x aqui, tá? A segunda figura é um cubo com arestas de medida x, cuja área total é indicada por 6x elevado a 2, e cujo volume é expresso por x elevado a 3. A terceira figura é outro cubo com arestas x mais 2, cuja área total é 6x, abre parênteses, x mais 2 elevado a 2, ou 6, fecha, elevado a 2, né? Ou 6x, 6, abre parênteses, x elevado a 2, mais 4x mais 4, fecha parênteses, ou 6x elevado a 2 mais 24x mais 24. E cujo volume é expresso por x mais 2 elevado a 3, ou x3 mais 6x2 mais 12x mais 8. Todas essas expressões são chamadas expressões polinomiais ou polinômios. Chamamos a expressão polinomial ou polinômio na variável complexa de x toda expressão da forma que vocês estão vendo aí. AX, ANXN, AN1, X1, isso aí. Em que AN, AN1, AN-1, AN-2, A2, A1, A0 são números complexos denominados coeficientes. N é um número inteiro, positivo ou nulo. E o maior expoente de x com coeficiente não nulo é o grau da expressão. Nós temos exemplos de expressão polinomial. Vocês estão vendo que é diferente da função. A expressão polinomial é um pouquinho diferente, porque não tem aquele f de x, g de x, h de x, entre aspas, etc. Né? Nós temos aí as expressões. 4x mais 6 é a expressão polinomial do primeiro grau, sempre levando em conta que o maior expoente de x determina o grau da função. x2 mais x3 é de segundo, x3 é de terceiro, e 6x elevado a 2 mais 1 menos i, x mais 5 é a expressão polinomial do segundo grau. Sempre lembrando que é o maior, né?
Aqui nós temos também o que não são expressões polinomiais. X elevado a menos 2 mais 3x elevado a menos 1 mais 1. Por que não pode? Porque o expoente da variável x não pode ser negativo em hipótese nenhuma. Não pode. Então, se vocês virem... se tiver um exercício, uma questão que seja... exemplo, assinale o que não é expressão polinomial, que tenham essas características, fique à vontade para marcar o seu belo x. Nós temos lá o segundo. X elevado a 3 mais 1 sobre x, tá? 1 sobre x elevado a 2. Então, essa forma aí do segundo é assim. X elevado a 3 mais 1 sobre x elevado a 2 mais 1 sobre x. Não pode ser porque a variável x não pode aparecer em denominador. No caso aqui, ele está no denominador e não pode. Nós temos, então, o terceiro, que é visto assim. X elevado a 2 sobre 3 mais 5x elevado a 1 sobre 2 mais 6. Não pode, porque o expoente não pode ser fracionário. Aqui nós temos nos expoentes frações. Então, não pode ser fracionário. E lá no último, temos 3 raiz cúbica de x mais 6 raiz de x mais 2. Pois a variável de x não pode aparecer sobre radical. Aqui, ó, tá embaixo, eu acabei de rabiscar a tela do meu computador. Interessante. Não pode aparecer sobre radical. E assim a gente finaliza a função polinomial. Algo que vocês não tenham entendido, não tenham... ou algo que vocês queiram acrescentar, que não foi acrescentado. Lembrando sempre que essa matéria ela é bem extensa, ela tem 13 tópicos. Aqui eu só falei 3 tópicos, que é função polinomial, polinômio identicamente nulo. Eu vou falar o resto a partir ao decorrer das semanas. Não vai atropelar a matéria. Podem ficar tranquilos que qualquer coisa eu dou uma parada, vou para outra e depois eu volto. Sempre do jeito que vocês melhor entendam. Se vocês entenderem melhor a matéria completa, ou se vocês quiserem ir parando e voltando, vocês que sabem. E deixa lá no grupo o que vocês querem que melhore. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da matéria. A gente preparou com muito carinho, com muita atenção. E se tiver alguma coisa que vocês não gostaram, se tiver alguma coisa errada não, né? Porque eu estudei muito. Mas se tiver alguma coisa que vocês acham que tem que ser acrescentado, fiquem à vontade. Um beijo, essa é a nossa aula de terça-feira e até a próxima semana.